versículo 13 até o versículo 19. E é o que nós vamos falar hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Dônia, pastora, pelo convite. Alegria. Diz assim o texto: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, ou em outras versões, e as portas do inferno não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá ligado no céu, e o que você desligar na terra será ou terá sido desligado no céu. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Apresentamos, ó Deus, eu apresento diante de ti essa noite, essas pessoas. Que todas as mentes sejam, Senhor Deus, protegidas pelo teu Santo Espírito, para que ninguém venha roubar essa palavra dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Sabemos que o ministério de Jesus, ele tem início às margens do Rio Jordão. É batizado por João Batista, e quando Jesus sai das águas, há aquela manifestação gloriosa de Deus, do Espírito Santo, a manifestação da Trindade. O Pai fala do céu que Jesus era o Filho, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e o Espírito conduz Jesus ao deserto. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias Jesus é tentado pelo diabo, e depois de 40 dias sendo tentado, a Bíblia diz que Jesus volta do deserto e começa a escolher os seus discípulos. Vai caminhando, escolhendo, escolhe Simão Pedro, escolhe André, Tiago, João, e vai escolhendo. E a partir de então, esses discípulos começam a caminhar com o Senhor durante 3 anos, aproximadamente, até aqui. Vão caminhando com Jesus, falam com Jesus, comem com Jesus, deitam, vão dormir com Jesus, acordam com Jesus, almoçam, jantam. Eles participam de tudo o que Jesus está participando. Eles estão caminhando com o Senhor o tempo inteiro. Quando Jesus opera um milagre, eles estão vendo. Quando Jesus faz uma declaração, eles estão ouvindo. Quando Jesus conta prega os seus sermões, eles também estão participando daquele momento. E a Bíblia vai relatar que eles continuam. E aqui nesse texto que nós lemos, são os últimos meses de Jesus aqui na terra. Jesus está prestes a ir para a cruz, está prestes a ir para o Calvário. E quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, Jesus faz 2 perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta é: quem por aí estão dizendo que eu sou? A segunda pergunta é: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ou em outras palavras, quem eu sou para vocês? O interessante é que Jesus espera chegar nessa região, Cesareia de Filipe, para fazer essa pergunta para os seus discípulos. A essa altura do campeonato, eles já tinham aprendido muita coisa e ouvido muita coisa da boca de Jesus. Mas a verdade é que essa região era uma região muito influenciada por várias religiões. A região de Cesareia de Filipe era uma região extremamente influenciada por várias religiões, por vários deuses. Antes ela se chamava Peneia, e ela tinha esse nome por causa de um deus grego chamado Pan, que era o deus da natureza.
E como essa cidade ela era rodeada por arbustos e também por vinhedos, aí eles colocaram esse deus Pan como deus patrono daquela cidade. Uma cidade que durante muito tempo serviu de culto a Baal. E você vai entender porque eu estou contando essa história. Então essa cidade era totalmente influenciada por vários deuses. Muitas coisas ocorriam ali. Naquele lugar, Herodes o Grande faz um templo em homenagem a César Augusto. E para os Césares, eles se consideravam deuses. Quando Herodes o Grande morre, o seu filho Herodes Filipe assume o seu lugar, embeleza ainda mais essa cidade, e agora ele vai mudar o nome da cidade de Peneia para a cidade de Cesareia de Filipe. E quando Jesus chega nesse ambiente, quando Jesus chega nesse local, um local onde existia muitas vozes, um local onde existia muitos deuses, muitas crenças, Jesus reúne os seus discípulos e libera a primeira pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Os discípulos começam a levantar a mão, imagino eu gosto de imaginar, e eu imagino eles levantando a mão dizendo: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, o outro levanta a mão: Senhor, ouvi falar que o Senhor é Jeremias. Senhor, ouvi falar que o Senhor é João Batista. Alguém levanta a mão e fala: Senhor, para falar a verdade, já ouvi que o Senhor é um profeta por aí. Jesus lança a segunda pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Imagina os discípulos meio boquiabertos, sem uma resposta concreta para dar. E por que Jesus espera chegar em Cesareia de Filipe para fazer uma pergunta como essa? Quem dizem ser o Filho do Homem? O que Jesus estava querendo trazer era uma lição e arrancar, ou melhor, e carimbar algo no coração dos seus discípulos para que nunca mais fosse esquecido. No meio de muitas vozes, no meio de muitas opiniões, no meio de muitos deuses, quem é Jesus para aquele povo? Hoje não é muito diferente nos nossos dias, porque hoje nós temos sempre uma opinião a respeito de Jesus, porque todo mundo fala de Jesus. Os gnósticos dizem que Jesus não pode ter sido Deus em forma de homem, porque para eles a matéria é totalmente corrompida, então Deus não poderia vir em carne. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é a criação de Deus, por isso ele não pode ser Deus. E se eu começasse a falar aqui, sempre todo mundo teria aqui uma opinião, e hoje existem muitas opiniões a respeito de quem é Jesus. Mas e para você? Quem é Jesus? Qual a resposta que nós temos a respeito de Jesus? Quando Jesus faz essa pergunta, quando Jesus libera a primeira pergunta, todo mundo tinha uma resposta clara para dar, mas eram respostas que eles tinham porque eles receberam do ouvido, mas não do coração. O que eles recebiam era baseado naquilo que eles ouviram de alguém, ouviram falar de alguém, escutaram a respeito de alguém. O que um disse que é Elias, o outro disse que é Jeremias, o outro disse que é um profeta. E quando Jesus pergunta: e vocês? Cadê aquela pressa para todo mundo responder? Algumas vezes a Bíblia diz que Pedro toma a frente para falar, mas nessa Bíblia não diz que ele toma a frente para falar, só diz que ele fala. E por que talvez, se não, porque algumas pessoas ficaram em dúvida dos seus discípulos, porque faltou uma resposta concreta a respeito de quem era Jesus. Como eu disse aqui, quem é Jesus para os gnósticos, quem é Jesus para os testemunhos de Jeová, eu quero dizer quem é Jesus para nós. Para nós Jesus é Deus, para nós Jesus é o Senhor, para nós Jesus é o Salvador, para nós Jesus é o caminho, para nós Jesus é a verdade, para nós Jesus é a vida, para nós Ele é o leão da tribo de Judá, para nós Ele é o bom pastor, para nós Ele é a porta das ovelhas, para nós Ele é o leão da tribo de Judá, para nós Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluia, celebre ao Senhor, aleluias. Para nós Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o intercessor, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Senhor. Aleluias. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem estão dizendo? Eles tinham uma resposta clara, e eu te pergunto para você: quem é Jesus? Vivemos no tempo onde todos nós temos algo para falar a respeito de Jesus, mas talvez foram coisas que nós ouvimos. Se eu perguntasse hoje quem é Jesus, alguém diria: Ele é Deus,
Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas dentro de você, quem é Jesus? Pedro levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro faz essa declaração, Jesus vira para Pedro e diz: e eu também te digo, bem-aventurado és tu, Simão. E Jesus fala: não foi carne ou sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso da sua atenção aqui por alguns minutos. Eu quero te dizer que nós precisamos, todos nós, precisamos de uma revelação da parte de Deus. Quem é Jesus para nós? Pastor Tony, me convidaram para pregar num evento de jovens. E eu sou jovem, eu me considero jovem. Aqui rodei com o pneu murcho, mas me considero jovem. Sentei, e o nome do culto era Experiência. E os jovens começaram a contar. Colocaram um vídeo, e eu sentado assim nas primeiras fileiras esperando. E quando me convidaram eu falei: cara, eu não sou muito legal para pregar para jovem não, você tem certeza que quer que eu vou? Ele falou: não, vai. Eu falei: então tá bom. Aí sentei lá e eles colocaram um evento, testemunhos. E estava assim: escuta isso aqui, qual foi a sua maior experiência com Jesus? E os testemunhos começaram a rolar lá. E eu sentado falei: tremendo, né? Vamos ver os testemunhos. Daqui a pouco um jovem apareceu e disse: minha maior experiência com Jesus foi porque um dia eu estava comendo lanche e eu não tinha dinheiro. E eu só tinha dinheiro para o lanche. E aí eu queria muito tomar um refrigerante. De repente um homem do lado não aguentou tomar todo o refrigerante dele. E ele falou: quer meu refrigerante? E aí todo mundo: falei: Senhor, me guarda. Daqui a pouco veio outro. Falei: não, eu consigo, vai piorar. Daqui a pouco veio outro e falou assim: teve um dia que eu estava subindo a avenida, muito cansado. E eu falei: meu Deus, tanto calor, não estou aguentando aqui. De repente passa um amigo e fala: quer uma carona? E aí todo mundo: ei! Falei: misericórdia, Senhor. E eu já subi como: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Falei: boa noite, irmãos, a paz. Aí os irmãos: amém, tudo animado, um monte de jovens, tinha uns 400 jovens mais ou menos. Eu fiquei olhando para eles, eles olhando para mim. E eu olhando, falei: fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Falei: irmãos, preciso falar algo para vocês, gente. As irmãs: nem, fala Deus. Falei: vocês não conhecem Jesus não. Eu não estou desmerecendo o testemunho de vocês de ganhar um refrigerante para quando você está com sede. Mas dizer que a sua maior experiência com Deus foi resto de refrigerante e carona, você não conhece Deus. Era na cidade onde eu morava, então muitos desses jovens eu vi que desviou tudo. Por que desviou? Saíram, se afastaram. Porque a maior experiência dele com Deus foi resto de refrigerante e carona. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter uma revelação da parte de Deus dentro de nós, quem verdadeiramente é Jesus. Porque uma coisa é eu falar que Ele é o Senhor, outra coisa é eu experimentar o senhorio de Jesus. Uma coisa é eu falar que Ele é o Salvador, outra coisa é eu experimentar a sua salvação. Eu venho nessa noite para te dizer, meu irmão, nós precisamos de uma revelação de Deus que vem de dentro para fora. Quem verdadeiramente é o Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Se for para Ele, pode aplaudir. Aleluias. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, isso é real. O Senhor precisa fazer com que o nosso coração venha ferver.
Nós precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor, provar verdadeiramente o seu amor, a sua glória, o seu poder, para que de fato venhamos dizer: eu tive uma experiência com Jesus. Cheguei e contei para eles uma experiência que eu tinha. Ficou todo mundo me achando com cara de mentiroso. E eu falei: deixa eu mudar de assunto, vamos pregar, gente. Abri o texto lá e preguei. Quando os discípulos tiveram uma resposta clara a respeito de quem era Jesus na boca dos outros. Quando Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou. O que Jesus está dizendo? Nenhum homem sem o Espírito, sem o Pai, é capaz de ter uma revelação de quem é Cristo. Ninguém consegue ter uma revelação verdadeira de quem é o Senhor, se não for da parte de Deus. Efésios 2 diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Deixa eu dizer algo para você: nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que de fato a nossa mensagem invada o coração de alguém. Nós precisamos ter um contato com o Senhor para que a nossa mensagem venha invadir o coração das pessoas. E eu fiz uma pesquisa, eu mesmo comecei a pesquisar, e talvez eu deixei passar batido, pastor, mas eu não achei em nenhuma outra parte Jesus chamando Pedro de Pedro, até aqui. Eu procurei bastante, eu vi Jesus chamando ele de Simão, filho de Jonas. Nessa versão aqui está até filho de João. Chamando de Cefas. E sempre que a Bíblia colocava o nome de Pedro, não estou dizendo que o nome Pedro não aparecia, estou dizendo que Jesus não o chamava de Pedro, Jesus chamava de Simão. Ou a Bíblia diz assim: e Jesus foi na casa de Pedro e curou a sua sogra. Mas não que Jesus falou: ô Pedro. Jesus falou: ô Cefas, o filho de Jonas, ô Simão. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Jesus diz: tu és o Pedro. A verdade é que o que Jesus estava dizendo era, a primeira vez que Jesus chama ele de Pedro, ele faz uma declaração: eu também te digo. Porque como Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus falou: bem-aventurado és tu, eu também te digo, você é o Pedro. E Pedro, no grego, é Petros. E Petros é fragmento de rocha. E existe até uma discussão aqui, que a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa por causa desse texto, e que a igreja é fundada no papado de Pedro. Mas na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está, não sei nem porque eu estou dizendo isso aqui, então vou ter que intensificar, porque isso aqui está. A verdade é que quando Jesus está dizendo: você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, não está falando de Pedro. Jesus está dizendo: em verdade te digo que tu és Pedro, Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então deixa eu liberar essa palavra para alguém aqui. A igreja está estabelecida sobre Jesus. A igreja permaneceu até hoje aqui porque ela é estabelecida sobre Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é a pedra da igreja. É o Jesus que é o protetor da igreja, Jesus é o provedor da igreja. A minha vida e a tua vida só está guardada quando nós estamos em Jesus. Não é homem que nos guarda, não é homem que nos protege, não é homem quem nos esconde, é Jesus quem está cuidando da igreja, que somos nós, para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus diz: em verdade te digo que tu és Pedro, Jesus está liberando algo profundo aqui. Jesus está dizendo para ele: em verdade te digo que agora, nesse momento, depois desta revelação que você teve do meu Pai, você tem a minha essência. Porque fragmento de rocha são as pedrinhas que saíram de uma rocha. Quando Jesus diz: tu és o Pedro e eu sou a rocha, você é o fragmento e eu sou a rocha, Jesus está dizendo: agora você tem a minha essência. Agora você recebeu algo que ninguém mais tem. E a partir desse momento, as portas do inferno
não prevalecerão mais contra a igreja. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja, a eclesia. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando nós temos uma revelação verdadeira de quem é Jesus e provamos quem é Jesus, nós recebemos algo de Deus que ninguém mais é capaz de roubar da minha vida, da tua vida. Quando nós recebemos algo da parte de Deus, uma revelação profunda da parte de Deus, eu estou falando daquela voz que falou conosco. Quando nós lemos um texto, de repente ele gritou aqui dentro, ele ferveu aqui dentro. Eu estou falando de coisas na minha vida, na tua vida, que Deus revelou para você, meu irmão. E aquilo ali você tem certeza que foi Deus. Por quê? Porque mudou algo em você, virou uma chave em você. Aleluia! Eu quero pregar nessa noite para que os irmãos, se você ainda não teve isso, que você saia daqui desejando que algo gire, vire, destrave dentro de você. Porque quando algo vira em nós, destrava em nós, a nossa vida é mudada. Eu fui para a igreja para namorar com a minha esposa. Fui para a igreja para namorar. Eu era terrível, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Só queria saber de jogar bola, surfar, arrumar briga, essas coisas. Aí queria namorar com a minha esposa. E aí ela não queria, falei, não precisa, ela não quer. Eu falei, o que eu faço? Aí eu falei para um amigo meu, rapaz, ela não quer. E aí o cara falou, o que ela mais faz? Falei, vai para a igreja. O cara falou, então vamos para a igreja. Falei, rapaz, essas coisas é pecado. Falou, vamos para a igreja. Fui para a igreja, comecei a namorar. E eu ia para a igreja, saía da igreja, ia para a igreja, tomava cerveja no domingo depois do futebol, depois ia para a igreja. Quando eu chegava na casa dela, ela tinha um sensor, eu acho, que quando eu chegava ela já falava assim, você bebeu, né? Meu, já tinha escovado o dente, já tinha chupado bala, já tinha feito de tudo. Mas quando eu chegava ela falava, você bebeu, né? Eu falava, tomei só um pouquinho. Depois do jogo, e ela já ficava brava, e eu falava, vamos para a igreja. Eu ficava 6 meses na igreja e 6 meses fora, pastor. Porque alguma coisa não tinha virado aqui dentro ainda. Porque eu conhecia o Jesus que o pastor pregava. Eu conhecia o Jesus que eu ouvia na escola dominical. Mas aqui dentro não tinha virado uma chave ainda. Até um dia que eu estava ouvindo uma pregação, e aquela pregação ela mexeu tanto comigo que eu falei, é isso que eu quero. Aquele dia a chave virou aqui dentro. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero que você receba essa chave que gire aí dentro e destrave a tua vida no mundo espiritual. E você pare de ser, meu irmão, uma hora abaixo, uma hora alto. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Uma hora eu estou pegando o diabo pelo chifre, outra hora eu estou correndo do diabo. Não, eu quero te convidar nessa noite a ser constante, a ser persistente, a começar e a terminar, a se envolver, a entrar no reino de Deus com toda a potência do Espírito Santo e nunca mais retroceder, para a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Jesus diz, você é Pedro, fragmento de rocha. Jesus está dizendo, você recebeu a minha essência. Você recebeu a minha essência, Pedro. Quando Pedro recebe a essência, aí Jesus libera outro. E eu te digo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não sei se mais alguém já pregou isso, mas deixa eu confessar aqui meu erro. Várias vezes eu preguei esse texto, dizendo como se o diabo estivesse atacando a igreja e a gente não ia morrer. Aguenta aí, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estava dizendo assim, quando o diabo vir contra a tua vida, quando o diabo vir contra a tua casa, meu irmão, você não vai morrer, você não vai retroceder. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas porta não está falando de um ataque, porta está falando de uma defesa. O que Jesus está dizendo para Pedro é, escuta isso aqui, se você invadir, se você for para fora, igreja, eclesia, chamados para fora, se você avançar, a barreira do inferno não aguenta você. A Bíblia está dizendo que se você for, você entra. Se você botar a mão, o Senhor vira a chave.
O que Jesus está dizendo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que ele está dizendo? Não é que a igreja vai ficar com as portas fechadas e o inferno não vai conseguir entrar. Jesus está dizendo: se a igreja avançar, o inferno não aguenta com a força da igreja. Que se a igreja for, o inferno não consegue segurar. Que se a gente der um passo, o Senhor vai dar um passo conosco. Deixa eu dizer algo para você, nós precisamos entender isso aqui, porque é uma promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor? Que se você for, meu irmão, o diabo não tem poder de segurar, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja na tua família, seja no teu bairro, seja onde for. Se nós avançarmos, nós vamos obter a vitória no mundo espiritual, para a glória de Deus. Por quê? Porque a promessa do Senhor é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluias. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque existem horas e momentos na nossa vida, existem fases da nossa vida, que nós oramos por alguém e não vemos acontecer, a gente logo desanima. Existem horas que nós fazemos algo, parece que vai, não vai, parece que não rompe. Eu estava falando com o pastor agora sobre esse romper. Parece que vai, mas não rompe. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai, mas não vai. Se eu for, será que vai romper? Será que se eu tentar vai acontecer? Não, e a gente começa a ficar meio assustado. Eu vim nessa noite desafiar você. Eu vim nessa noite trazer uma palavra de desafio para o teu coração. Qual é o desafio, Serginho? O desafio é: avance. O desafio é: assuma o chamado de Deus na tua vida. A missão de pregar o evangelho, a missão de evangelizar, a missão de fazer discípulo não foi separada para pastor e missionário, mas foi separado para o crente em Jesus, para quem recebeu a revelação de quem é Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O chamado é para você, é para você, é para você, é para você. Pare de ficar achando que esse chamado de ganhar é para um ou para outro. Não, isso é para a igreja do Senhor. E se você é a igreja de Jesus, você tem a missão de ganhar gente para o Senhor. Aleluias. Meu irmão, quantas pessoas, pastor, não dão esse passo? Fala: não, vou guerrear pelo irmão aqui, pelo meu parente, às vezes por medo. Eu era do setor do pastor Edson, e ele é chapado com esses negócios. Ele é chapado com tudo, né? Pastor Edson é chapado com tudo. Mas com batalha espiritual ele é chapado. E eu via muita gente, às vezes com medo. Cuidado, irmão. Cuidado com a retaliação. Os outros falam: ai meu Deus, mas e agora? Você vai ali. Eu lembro que uma vez eu falei: meu, essa família aqui eu gosto dela e tal. Eu era novo na fé. Eu falei: eu vou pregar o evangelho para esse povo lá. Vou tentar fazer uma campanha no lar lá. E uma pessoa falou assim para mim: cuidado, hein? Eu falei: com o quê? E a pessoa disse assim: porque aí o negócio é feio, aí o principado é grande. Eu falei: o que eu vou fazer aí então, velho? Deus me livre, manda outro. Morria de medo, por quê? Porque o pessoal colocava o diabo numa posição. Eu falava: se eu pisar lá, ele já me dá uma espadada, vai me matar agora. O diabo tem poder? Tem. Mas limitado. Porque o mais valente que o valente está conosco. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rochedo poderoso da igreja. É ele o nosso protetor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero desafiar você a romper os medos e avançar, porque existe uma promessa de Jesus. Qual é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluias. Nós precisamos invadir, avançar e arrancar, meu irmão, as almas do inferno. Nós precisamos pregar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus escolheu você do jeito que você é, sabendo quem você era, porque Ele quer usar você do mesmo jeitinho que você é.
Às vezes a gente fica preso porque a gente olha um, olha o outro, e a gente queria tanto ser igual ao outro, e a gente queria tanto pregar igual ao outro, mas se eu não prego igual a ele, se eu não sei igual a ele, eu não vou fazer. Não, você vai fazer do jeito que você é, porque a promessa se estendeu sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é a igreja, que somos a igreja. Então essa promessa continua, qual é? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. E se você é igreja, não tem a ver com a sua dicção, não tem a ver com quem você é, do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você se veste, tem a ver se é igreja. Se é igreja, tem promessa. E qual é a promessa? Vai fundo, porque a vitória é certa para a glória de Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluias. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, nós precisamos levantar a cabeça, nós precisamos ter coragem de entrar, que as portas do inferno não vão aumentar. Nós precisamos, meu irmão, como que eu vou entrar lá? Orando, jejuando, consagrando. Como que é o discurso de missões? Sempre nós falamos, missões se faz pregando, enviando, contribuindo. Todos nós falamos isso. Experimenta mergulhar em Deus. Desafie você mesmo a sair daqui esperando que algo gire em você, para que essa revelação de quem é Jesus gire dentro de você, para que verdadeiramente nós venhamos conhecer esse Senhor, provar desse Senhor, de fato olhar e falar: hoje verdadeiramente eu sei quem é Deus. Aleluias. Porque a verdade é que muitas vezes nós somos como Jó. Oferecemos sacrifício pelos filhos, oramos ao Senhor, e quando chega no final, Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu quero te desafiar nessa noite a conhecer o Senhor, porque a revelação de Jesus na minha vida e na tua vida nunca mais vai permitir um estágio de estagnação na nossa caminhada com o Senhor. Eu fico pensando quão desafiador tem sido. Quão desafiador tem sido. Porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, as pessoas querem menos se envolver. Nós ouvimos, nós gostamos, é gostoso participar, mas os trabalhadores têm sido poucos. Não é a igreja em geral, não sei aqui, pastor, mas muitas pessoas não querem se envolver com o Senhor. Muitas pessoas não querem mergulhar na obra do Senhor, experimentar algo do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que quando algo gira em nós, nós caminhamos, nós destravamos, nós rompemos, nós começamos a andar, mergulhar no Senhor. Nós queremos fazer pelo Senhor. Não importa o que, não importa onde, mas eu quero servir a Jesus. Eu quero fazer pelo Senhor, eu quero mergulhar no Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero me envolver cada dia mais. Eu não aceito ser alguém que assiste culto, eu quero fazer parte, eu quero ser um soldado, eu quero ser um linha de frente nessa batalha. Eu quero, Senhor. E isso só vai acontecer quando uma chave virar. Quando a chave não virar, a gente vai continuar mentindo pra gente, a gente vai continuar se enganando, a gente vai continuar parado. Pastor Tony, um dia tinha um irmão na igreja que ficou conosco, congregou conosco durante muito tempo, tinha uns problemas sérios de vício, foi liberto. De repente ele parou de ir para a igreja. A esposa dele continuava indo e ele não. Ela ia e ele não, ela ia e ele não. Eu falei: mãe, marca um dia para te visitar. E ela: tá bom, pastor, vamos marcar. Depois de um ano. Ela falou: pastor, vai lá em casa fazer uma visita. Eu falei: vou. 1 ano. Cheguei lá e falei meu irmão, Pai do Senhor, rapaz, tu sumiu, velho. Ele falou assim: ô pastor, é que eu tô com uma gripe. Falei: irmão, tu morreu. Eu falei: tu morreu. Ele riu, todo mundo
riu, né? A mulher dele riu, a minha mulher riu, eu ri. Eu falei, tu morreu, irmão. Aí ele, por quê, pastor? Eu falei, irmão, tu é louco. Tu tá 1 ano sem ir pra igreja, já virou uma pneumonia, tu tá morto. Aí ele, faz isso não, pastor. A mulher dele, faz sim, faz 1 ano que você não vai. Ah, irmão. Falei, tá vendo, irmão? O que é isso, gente? Quando a gente se engana, a gente está mentindo pra gente. Separadinho, meu irmão, você vai pro céu. Você assistindo o culto, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você vai pro céu. Ninguém vai roubar a eternidade de você, mas não vai ter galardão. Eu quero te desafiar nessa noite para invadir o inferno com o pé. Eu quero te convidar nessa noite para ser chamado pelo Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Que era o que eu queria pregar de Isaías. E agora, quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquela sede de dizer, eu quero ver essas portas sendo arrebentadas. Eu quero ver o poder da morte sendo arrebentado, porque eu estou entrando lá pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu te desafio nessa noite, em nome de Jesus. Eu te desafio, meu irmão, falar, Senhor, não me deixe passar nenhum dia. Fala, Senhor, se essa chave ainda não foi virada, gira essa chave dentro de mim. Eu te desafio a fazer uma oração antes de ir embora, dizendo, Deus, se eu ainda não te conheci verdadeiramente, eu quero, Senhor, te conhecer. E o Senhor fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, aleluia, que vocês não conhecem. O Senhor tem coisa poderosa, aleluia, meu irmão. Eu fico imaginando a pressa que Jesus não tem para salvar parente seu, marido seu, esposa sua, gente perto de você. E você está falando, ai, queria tanto que o pastor viesse aqui fazer uma pregação. E o Senhor está dizendo, é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, é o Senhor. É você que eu quero usar como ferramenta lá, aleluias. Mas Senhor, o chamado está aqui, o chamado está aqui, o convite do Senhor está aqui, meu irmão. Saia da posição de conforto, assume o compromisso, porque existe uma promessa: se a igreja for, o inferno não vai suportar, aleluias. Ah, meu irmão, que promessa gloriosa. Eu estava conversando com o pastor ali, falei, pastor, eu acho que eu estou fraquejando, acho que a culpa é minha. Meu irmão, quanta coisa louca eu não fiz, e eu não vi Deus fazendo. Quanta coisa que... Agora vai? Senão passa do horário, né? Daqui a hora aí, pastor? É 8h20, 8h30? Vai embora? Se vai embora é tipo, pô, olha só. O pastor é bravo, né? Vai que ele sobe aqui e fala, chega, já falou de uma não, ainda evitar essa vergonha. Meu irmão, deixa eu desafiar você. Cada coisa louca que eu fiz, e eu vi o Senhor respondendo. Eu quero te desafiar a ter essa experiência com o Senhor. Quero te desafiar a destravar, a ter isso aí. Ao Senhor olhar para mim, para você e falar o que Ele falou para Pedro: a partir de agora, depois dessa revelação que meu Pai te deu, agora você tem a minha essência. Agora o que grita em mim, grita em você. Agora o que tem em mim, tem em você. Isso aqui é muito profundo, meu irmão. Porque quando Jesus fala, também te digo que tu és Pedro, Jesus está fazendo um trocadilho com a palavra que Pedro disse, para dizer, você é o fragmento da rocha que sou eu. Você tem a minha essência, Pedro. Aí Jesus vai fazer algo mais louco ainda. Além dele falar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele diz, eu te dou a chave do reino dos céus. Eu te dou a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Para quem que ele deu isso? Para quem que Jesus liberou isso? Para a igreja. Que coisa gloriosa é essa que o Senhor nos liberou? Sabe qual é meu medo? É Jesus ter mostrado tudo isso e a gente não se comportar como Pedro, recebendo uma revelação de Deus, mas como os discípulos que tinham uma resposta imediata baseada naquilo que eles ouviram dos outros.
mas ficar boquiaberto quando era a resposta que dependia deles. Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor da igreja, universal, e universal é de todo, mas Ele quer se revelar no individual. Ele manifesta a sua glória. A glória do Senhor, a presença, a Shekinah, a presença do Senhor, a habitação do Senhor. Nós vemos a glória do Senhor, e às vezes nós vemos a glória do Senhor na igreja, sendo manifesta no templo, através de um louvor, de uma pregação, glória de Deus e glória de Deus, que é doxa no Novo Testamento, que é beleza, que é peso, é aquilo que aconteceu em 1º livro dos Reis, capítulo 8, se não me falha a memória, quando a glória invade o templo, todo mundo cai porque não aguenta ficar de pé. Isso é glória. E a glória pode ser manifestada aqui, e todo mundo vê a glória. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a Shekinah. E Shekinah é presença, Shekinah é habitação. E é isso que eu quero. Eu quero que você viva a habitação do Senhor em você, e não a visitação do Senhor em você. Eu quero convidar a igreja para viver na habitação do Senhor, não na visitação do Senhor. Porque se nós provarmos disso, meu irmão, eu vou caminhar para o final aqui. Se nós provarmos da habitação do Senhor, da Shekinah, a nossa vida é mudada. Por que eu dei o testemunho que uma hora eu estava bem, outra hora não estava, que eu fui para a igreja só para namorar? Quando virou algo aqui, meu irmão, eu não dependia mais da namorada para estar lá, para me envolver. Não, porque eu tive um encontro com o Senhor. E quando você tem um encontro com Deus, você não é movido pela circunstância, pelo que você tem, pelo que sobra ou pelo que falta. Quando você tem um encontro com o Senhor, você não vai deixar de caminhar por causa de A ou por causa de B, por causa de uma fofoca ou não. Ninguém vai te tirar do foco da presença do Senhor. Por quê? Porque algo virou. Isso precisa virar. Quando virou em mim, virou. Eu não precisava mais da minha esposa e da minha sogra, porque quando não era minha esposa, era minha sogra. Vê se eu aguento. Você não vai para a igreja não? Falava hoje não, dona Maria. Você não vai não, né? Eu não quero que minha filha case com gente que não vai para a igreja não. Falava, então vamos, dona Maria, para a igreja. Eu era doido, cara. Eu era surfista, eu só andava de havaiana, bermuda e regata. Acho que minha esposa, na época, a namorada, ficou com vergonha e falou, dá uma calça para esse menino. Aí eu só ia com aquela calça. Lembra que eu tinha, eu nem gostava de usar. Um dia eu estava deitado, alguém me cutucou, falou, vai para a igreja. Eu estava meio com sono, na hora que eu abri o olho era a calça. Ela já estava pronta para ir. A calça não sabia o caminho. Brincadeira, gente. Mas quando eu tive esse encontro com o Senhor, eu já não dependia dela. Ninguém precisava me impulsionar para orar, impulsionar para ler Bíblia. Ninguém precisava me cobrar, já leu a Bíblia hoje? Não, por quê? Porque daí começa algo queimar aqui dentro. É mais ou menos o que Jeremias disse. Eu não quero falar, mas se eu não falo, queima aqui, ó. Pega fogo aqui, ó. Por isso que eu não posso ficar calado. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero profetizar um fogo aí dentro do teu peito, que se você não abrir a boca, vai consumir você por dentro. Aleluias. Meu irmão, desafio você, vira essa chave. Pode orar, pastor? Já acabei, pode? Fique em pé em nome de Jesus, irmãos. Irmão, existe algo tão maravilhoso em provar do Senhor. Existe algo tão lindo como provar algo do Senhor, experimentar algo do Senhor. É algo que ninguém rouba de você.
porque ele ferveu em você, ele gritou em você, você provou disso. Se eu te perguntasse, e para você, quem é Jesus? Você teria uma resposta para dar? A sua resposta ela seria, porque o que você recebeu do Senhor entrou do ouvido? Ou porque saiu do coração? Foi aquilo que você aprendeu aqui, ou foi aquilo que Deus revelou dentro de você pela sua palavra? Nós não temos mais tempo a perder. Jesus está voltando para buscar a igreja. Meu irmão, e a única coisa que vai subir além da gente é a obra. Apocalipse diz assim, que quando eles passaram, as obras os acompanharam. Vai existir galardão do céu para aqueles que trabalham, para aqueles que se envolvem. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu conheço gente tinha um tio, um chamado Lindo. Ele era levita, músico. E ele tocava de tudo e nunca fez uma aula. Sabe aquele dom natural? Com 16, 17 anos, tocava na igreja, linda, coisa linda, servia ao Senhor. Com 16, 17 anos, saiu. Foi embora. Só queria gadanha. Eu não vou saber falar isso não, travou. Ficar namorando por aí. Com 56 anos mais ou menos, ele foi acometido por uma doença. Deu um câncer raro nele lá. Negócio feio de ver. E eu fui visitá-lo. Aí eu cheguei e eu fiquei olhando assim para ele, analisando, pensando com meus botões. Eu vi o povo lá profetizando, não, você vai sair dessa cama e tal. Eu ficava olhando e falava, amém, amém. Mas observando o que estava acontecendo. E uma das coisas que marcou a minha vida foi que ele disse assim, tudo que eu quero é tocar na igreja novamente para o Senhor. Ele não tocou. Dali da cama que eu visitei, ele foi para o hospital. E do hospital, pro cemitério. Com 16 anos ele resolveu se deixar para namorar, para beber, que era o que ele gostava. Com 56 agora ele estava numa cama, doente de tudo. E o que eu escutei da boca dele foi tudo que eu queria. Tudo. É muito forte, porque ele falou, tudo que eu queria era tocar novamente para o Senhor. Mas não deu. Morreu. Irmãos, eu queria muito ser um evangelista, porque evangelista vem, taca fogo, vai embora, mas não dá. Porque existe algo profético que grita dentro de mim, e o profético tem que gritar. Eu vou dizer algo para você, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não espere a calamidade bater na tua porta para você resolver servir ao Senhor. Não espere a calamidade bater na tua porta para você correr atrás do Senhor. Não espere a calamidade bater na tua porta, meu irmão, para você querer se envolver com o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Aleluias! Eu tenho uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Não temos mais tempo a perder. Não há tempo de assistir TV e Netflix. É hora de levantar e servir ao Senhor Jesus. Aleluias. Arabaia. Quero desafiar você aí do teu lugar, meu irmão, a fazer um compromisso com Jesus, a colocar a mão no teu coração e começar a falar para Ele, Senhor, me perdoa. Perdoa pelo tempo que eu deixei passar batido. Perdoe pelo tempo que eu fiquei
estacionado. Perdoe pelo tempo, Senhor, que eu deixei de lado para viver as minhas vontades, os meus prazeres, em vez de me envolver com o Senhor. Eu quero te desafiar, meu irmão, nessa noite, porque o meu objetivo aqui é, como um mensageiro de Deus, ajudar a girar essa chave aí. E talvez existam algumas pessoas aqui dizendo: ah, mas eu perdi tanto tempo. Ah, mas eu deixei passar tanto tempo já. Ah, meu filho. Ah, você não sabe com quem você está lidando, não. Jesus é especialista em pegar coisa velha e fazer vaso novo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, fala com Ele, clame a Ele, busque a Ele, que essa noite Deus está querendo renovar o chamado em você. Aleluias. Vamos louvar. Ora, bacata, a certeza, a segurança, o desejo de servir ao Senhor, que seja anulado agora em nome de Jesus. Que todo ataque nas mentes e nos corações seja neutralizado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, flua em nosso meio, flua em nosso meio, destrava, levanta ministérios, levanta homens e mulheres com um chamado para fazer. Aleluias. Se desprenda dos seus medos, se desprenda de quem está do teu lado. O Senhor quer girar uma chave dentro de você hoje. Jesus quer girar uma chave aí dentro, meu irmão. Quer destravar um chamado, quer destravar um ministério. Ora, bacana, baixeira, bacana. Oh
Aleluia. Vou dizer algo aqui e vou encerrar. Escute isso aqui. Eu já vi gente, meu irmão, se arrepender de ter deixado o tempo passar. Eu já vi gente se arrepender de não se envolver na obra, mas eu nunca vi alguém se arrepender de ter entregado a sua vida e gastado a sua vida aos pés do Senhor. Oh, aleluias. O testemunho do meu tio não foi para trazer desgraça sobre a sua vida, nem para profetizar maldição na sua vida, não foi não. É porque o Espírito Santo estava dizendo de mim: existem muitas pessoas que ficam em cima do muro, porque elas primeiro querem servir os seus prazeres, achando que um dia vai ter tempo para voltar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o tempo é hoje, o tempo é agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje para o Senhor. Aleluias. Que toda luta contrária que te prende, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede de desenvolver no Senhor, seja quebrado hoje. Eu quero profetizar uma palavra na tua vida. Se você acredita, levanta a tua mão. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Vou falar de novo. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que Ele é o Senhor. Será engrandecido entre as nações, será engrandecido entre as nações, será engrandecido entre as nações, será engrandecido entre as nações.